Olá, pessoal. Neste capítulo 3, nós iremos trabalhar as ideias de Maria Lúcia de Arruda Aranha sobre a formação do educador, né? Ela vai preocupar-se em nos dar um referencial por que realmente educar o educador, qual a necessidade da premente profissionalização do educador. O trabalho docente é um trabalho que vai exigir, né, certamente, o engajamento de todos os profissionais da área, né? Sobretudo para que se façam as discussões sobre os problemas vivenciados no cotidiano da educação, mas também se lute por melhores condições salariais, né? de cargos, salários para esses profissionais. Mas ela vai destacar, sobretudo, e é o que vai fazer parte de toda a discussão, né, a revalorização do profissional através da formação do professor. Essa tem que ser uma preocupação das instituições e dos profissionais que estão se formando, né? E ela vai dizer-nos que essa revalorização é possível à medida que os cursos, né, de pedagogia se tornem momentos reflexivos, né, sobre a educação. E essa é uma condição necessária para a superação, né, dela se tornar-se uma atividade meramente burocrática. O que é uma atividade meramente burocrática na educação? É aquela que se preocupa em excesso com o fazer educacional, mas voltado muito para a operacionalização e não para os seus fundamentos, né? Em refletir a ação, como ela acontece e os seus resultados, né? Então, o curso de formação, curso de pedagogia, ela deve proporcionar uma compreensão sistematizada da educação. Significa dizer, se utilizar-se da cultura produzida, né, para dar qualidade a essa formação, a esse ensino e aprendizagem, de tal forma que o trabalho pedagógico ele suplante, né, o senso comum, né, que está espraiado no meio educacional, está no cotidiano educacional. No cotidiano você tem diversos professores, diferentes áreas, mas o senso comum ainda também reside nesses espaços, né? Porque tem-se uma tendência a dar continuidade à ação que aprendeu. Se a ação ela não é refletida ou modificada, ou o profissional não se forma, ou não busca uma formação, ela tende a ser conservadora. Então, é necessário que o profissional conheça o máximo da sua atividade e que a sua atividade, como tem que ser exercida de forma intencional, ele precisa fazer boas escolhas. Bem, mas para ser um bom profissional, para fazer boas escolhas, né, é necessário uma formação adequada. E aí ela vai destacar 3 dimensões da formação do professor. A que qualifica, que trata-se dos conhecimentos técnicos das áreas, e aí física, química, biologia, das licenciaturas, né? E trata-se também da formação pedagógica, que é todo o conhecimento que volta-se para a ação, né? E a instrumentalização daquele conhecimento, daquela técnica, mas é preciso uma reflexão sobre essa utilização desses conteúdos, dessa técnica, e aí vai necessitar de diversas outras ciências que possam contribuir nesse processo de reflexão, como a filosofia da educação, a sociologia, a psicologia, né? E a terceira dimensão da formação, que é a formação ética e política. Nós vamos estar tratando de condutas humanas, né? Modos de agir dentro da educação que se precisa vislumbrar o outro, né? E como se trata de comportamento, se busca também transformações nas relações e, sobretudo, nos impactos que isso vem a ter na sociedade. Em relação à profissionalização do educador, a autora vai fazer um breve recorte
na história para nos mostrar um pouco do que ocorreu, né, em termos de, inclusive, de denominações e sentidos dados à profissão, ao professor, e, ao mesmo tempo, vai nos deter um pouco, vai trazer um pouco sobre a formação, né? Pois bem, as palavras tia e sacerdócio. Tia ainda é uma expressão que é comumente utilizada nos corredores da academia, né? E sacerdócio, ainda assim, alguns consideram como algo relacionado à profissão. Mas a autora entende que essas são maneiras depreciativas de considerar o trabalho do mestre, o trabalho docente. A expressão tia, ela confere um ar doméstico de feminização do magistério. Mas isso não é fruto da vocação das mulheres. Não. Ela vai dizer que é justamente em função do desprestígio e a baixa remuneração que se destina essa atividade ao segmento feminino. Né? Isso há um tempo atrás, né? Em que a presença feminina era forte. Claro que ainda há algumas áreas da formação de professores que há uma presença forte de mulheres e em outras há uma presença forte de homens. A ideia também de sacerdócio, né, ela vai trazer como um elemento importante para se desmistificar, né, na profissionalização. Né, como se o fato de se ligar, ao se ligar, né, a profissão ao sacerdócio, é como se o empreendimento de educar estaria na razão inversa da exigência do salário justo, como se não merecesse uma remuneração justa para o seu exercício. Assim, o professor é um profissional, né? E como tal, ele precisa, né, deve ter uma boa formação e deve ser dadas as condições para isso. Né? Que condições são essas que devem ser garantidas para o trabalho docente? Materiais adequados, né? Reuniões pedagógicas que são importantes, atualização permanente, que é a formação, o plano de carreira, além de salários dignos. Mas isso também não depende só de cada um, com posicionamentos isolados e individualizados. Mas é importante, depende da mobilização coletiva dos professores, seja na escola, no seu cotidiano, nas suas reflexões com os seus pares, mas também em entidades representativas que lutam, né, por condições de melhorias salariais e também buscam também a melhoria das políticas de uma forma geral. Né? Bem, se as instituições são importantes para garantir essa formação de professores, né, infelizmente a história tem mostrado um panorama que se mostra um tanto tardio esse interesse em relação à formação. Né? Se considerarmos aí que foi só a partir do século XIX, né, que o Estado passou a se interessar pela organização da escola pública e formação de professores. Né? Então, a criação das escolas, né? a formação dos primeiros professores, em 1937, as reformas que ocorreram na ditadura, no ensino médio, que anteriormente era primeiro grau e segundo grau, né? Uma série de situações relativas à formação de professores, a própria Constituição Federal, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que traz elementos que indicam, né? Que falam acerca da formação de professores, né? São referenciais importantes, mas que não mostram um empenho, né? Tem algumas iniciativas, mas não se vê ainda um empenho suficiente nessa área, que é importante para garantir a qualidade do ensino e aprendizagem.
no tópico 3, a autora vai tratar dos professores como intelectuais transformadores. Para isso, ela vai aprofundar, né, buscando definir a identidade do educador e do pedagogo. Mas ela parte de uma análise anterior que foi feita no capítulo 2, né, sobre a ação pedagógica como instância mediadora que estabelece relação de reciprocidade entre indivíduo e sociedade. Vejam que ela caracteriza a ação pedagógica. E ela também destaca que a ciência pedagógica, da pedagogia, ela tem que ser trabalhada numa perspectiva de praxe pedagógica, no sentido de reflexão sobre a ação e transformação dela, né? Bem, mas o que se espera do profissional da educação, né? Falar de identidade é falar de algo em construção, né? Então, algo que também se espera dele, né? Então, algo, um ser em processo de constituição. Então, se espera que esse profissional seja crítico, reflexivo, um intelectual transformador, capaz de compreender o contexto social, econômico, político em que vive. Veja que é uma perspectiva ampla, não é só de compreensão do conteúdo específico, da técnica, né? Mas o que é o ser educador intelectual transformador? Ela vai um pouco mais além, né? E vai dizer, é compreender que as escolas não são espaços neutros de mera instrução, mas carregados de pressupostos que representam as relações de poder vigentes e convicções pessoais nem sempre explicitadas. Então, o professor, ele precisa ser um crítico das relações, conhecer a atividade e as relações existentes, porque nelas estão contidas relações de poder. E sem as conhecê-las, sem identificá-las, ele não consegue, digamos assim, criar o distanciamento necessário para se posicionar e buscar também uma formação numa linha que possa ser emancipadora. A escola, ela não é neutra, como vimos anteriormente. Isso significa dizer que a política existente é preciso entendê-la, né, compreendê-la. E essa política, ela não se faz só pelas leis, que muitas vezes ela é injusta, né? Mas também pelo currículo oculto. Tem o currículo, aquele currículo que é expresso, né, nas áreas de conhecimento, nas licenciaturas, seja de biologia, química, física e matemática, cada curso desse tem um currículo. Mas há outro currículo que opera de forma paralela, que é aquelas praticadas, né, que permeiam o comportamento de alunos e professores. Então, o profissional, né, o professor, tem que se orientar nesse sentido de reconhecer as crenças, as condutas e valores que estão incorporadas pelo senso comum, né, que muitas vezes estão a serviço da manutenção de uma ordem social hierarquizada. Então, é preciso que o professor, na sua formação, ele cultive ou busque formação para que realmente ele possa ter esse perfil, né? E isso muitas vezes, essa formação é importante, contudo, né, que requer fundamentos, requer reflexão, aprofundamento sobre a realidade, sobre uma visão mais ampla, como foi visto anteriormente, mas infelizmente, em função de influências da década de 70, né, da tendência tecnicista, ainda se considera o professor, ainda se vê o professor como um técnico. Isso traz um prejuízo muito grande para a formação de si e do outro, né? Porque isso repercute diretamente na formação do outro, na formação do educando. Né? E o Henry Giroux, ele vai fazer uma crítica acerca dessa separação, né? Acerca da separação entre
professor, o corpo docente e os administradores escolares. Vai dizer que isso traz um prejuízo muito grande. Em que sentido? Muitas vezes o corpo docente não é ouvido, né? Os administradores tomam decisões à revelia ou muito em função das suas experiências e desconsidera a experiência do docente. E na escola, essas relações têm que ser democráticas, elas têm que ser vivenciadas, né? Porque é um corpo que deve funcionar harmonizado. Todos os profissionais da educação que habitam uma instituição precisam estar conectados para que se de fato atinja as finalidades educativas. Então, é necessário a experienciação dos valores da democracia, da cidadania, para que esses sejam elementos e sejam referenciais também da experiência dos educandos. Afinal, os professores seriam intelectuais transformadores ou apenas técnicos? Aranha vai dizer que é importante responder essa pergunta, porque aí nós temos referenciais, né, da identidade do educador. Que educador seria esse que se espera de um processo formativo? E ela vai se posicionar sobre essa proposta, a primeira proposta, no caso. No caso, entende-se que professores intelectuais transformadores, reflexivos, eles tendem a ter uma proposta mais emancipatória, né? Então, é claro que existem outras visões sobre o processo de formação, né? Há críticas acerca dessa proposição, no sentido de apontar que há falta de rigor, há um recuo da teoria. Por que há um recuo da teoria? Porque volta-se para uma teoria uma teoria pura, ou eu poderia dizer aquela que talvez não esteja dentro de uma visão mais da experiência humana, que parta da experiência humana, e aí no processo educacional, né, que é a totalidade que precisa ser conhecida, precisa ser explorada e precisa se potencializar a tal ponto que ela possa modificar-se no ambiente educacional. A outra crítica é em relação à flexibilidade do professor diante das situações concretas. Bem, mas o movimento de defesa do educador reflexivo tem se mostrado forte, sobretudo aí dentre os norte-americanos, e aí ela destacou alguns para nos exemplificar, no final da década de 1980 e década de 1990, como Donald Chon, Henri Giroux e Paulo Freire, Philippe Perrenot e Isabel Alarcón, que é uma portuguesa. Alarcón, ela acrescenta mais alguns elementos a esse conceito de profissional reflexivo. Ela vai dizer que é aquele que nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa. Tem uma dada situação, ele consegue reagir, consegue refletir, ele é flexível, atua com base em problemas e reage acerca dessas situações. Porém, ela vai dizer que esse paradigma funcionaria melhor caso não se reduzisse a formação individual do professor, mas se ampliasse para a formação situada no coletivo dos professores no contexto da sua escola. Então, observa-se aí uma ênfase no coletivo, da formação coletiva, no ambiente educacional. A formação não pode se reduzir apenas ao processo de acumulação e voltada apenas para o indivíduo, mas ele tem que se dar nas relações, pois é nas relações que se percebe quais são os fatores que têm que ser modificados, aí se avalia melhor, né, em relação a essa convivência, a essa interação. Então, ficamos por aqui. Obrigada.